Olá pessoal, tudo bem com vocês? Colegas de sala, professor Anderson. Eu sou Ronaldo Andrade e vou fazer aqui alguns apontamentos sobre a palestra do professor Armando que nós assistimos. Um primeiro tópico que eu destaco, que ele cita na sua palestra, é que realmente nós fomos atropelados pelas tecnologias. O avanço tecnológico nos últimos 20, 30 anos foi muito grande e afetou, né, todos os setores da sociedade. E infelizmente na área da educação tem sido difícil acompanhar essas mudanças e fazer com que elas sejam aplicadas dentro da escola, dentro da sala de aula. Nós não sabemos ainda como lidar com isso, né? E eu associo isso a, a essa geração tecnologizada que existe hoje, né? Principalmente depois dos anos 90. Essas pessoas elas vivem, né? Esses tipos de alunos vivem na cultura digital. Isso é muito importante porque a maneira como eles aprendem, como eles buscam informações, o que eles julgam importante para a vida é diferente do que vem sendo aplicado, né, nos currículos. E ele chega na escola e começa a se desinteressar porque aquilo não faz parte ele não se identifica com a maneira como é lecionado, com a maneira como ensinamos conteúdos hoje. Isso causa grande desinteresse. Juntamos isso também ao fato de haver resistência, né, de professores ao uso da tecnologia, burocracias, né, que evitam a mudança de currículos, faltas de incentivo do governo, do Estado, né, com as instituições de ensino ter melhores condições físicas para ter equipamentos tecnológicos, internet, e também essa rigidez, essa coisa engessada dos currículos e das escolas, né, que parece uma coisa praticamente militar, que oprime o aluno e corta as asas da criatividade. E tudo isso são fatores que complicam muito e fazem a tecnologia praticamente ser um entrave e ao invés de ser uma coisa benéfica no ensino. Enfim, eu espero que essa situação mude. E quando a gente fala em cultura digital, essa cultura digital tem que ser trazida para dentro da escola e não ser tirada de dentro da escola. Ao passo que não muda, que não se mudam os currículos, não se mudam a maneira de lecionar, o aluno se desinteressa da escola e ela vai perdendo o seu papel, ela vai perdendo a sua relevância de realmente uma instituição relevante para o ensino. E com isso o papel do professor também vai, vai se desgastando, né? A gente sabe que hoje não é fácil atuar em sala de aula pelo Estado ou também em instituições particulares, porque perde-se até o respeito, né, ao papel do professor. Ah, então, se as tecnologias ativas, se a cultura digital ela não for associada ao conteúdo escolar, não for trazida para dentro da sala de aula, é, pouco vai, vamos poder fazer para mudar esse contexto. Mudanças são renúncias. Então, deixar de fazer de um jeito para fazer de outro jeito melhor é essencial. Não pode haver resistência, não pode haver burocracia, não pode haver, né, falta de empenho de ninguém que está envolvido nisso. Puxando um gancho, né, ao falar em cultura digital, com as metodologias ativas. Não vou me estender, né, falando o que é sala de aula invertida, o que é peer instruction e etc. Porque isso a gente provavelmente vai ver ao longo das aulas aí do mestrado. Mas as metodologias ativas, entendo que elas colocam o aluno no papel de aprendente, né? O aluno como protagonista do aprendizado. Isso é muito importante
porque ele vai buscar a informação, ele vai buscar uma maneira de aprender diferente desse modo que vem acontecendo, que é um professor falando e uma sala enfileirada ouvindo e sabe-se lá o que está absorvendo desse conteúdo. Juntando isso, né, as metodologias ativas, a possibilidade que as tecnologias, né, digitais de informação e comunicação trazem para a gente, ele pode mudar, né, esse cenário de escola como um lugar onde não se aprende nada, um lugar tedioso, um lugar opressor, e ser realmente um aluno ativo buscando aprendizado, que tem um professor que incentiva que ele seja produtivo, que seja um aluno proativo. Isso é muito interessante porque ele pode buscar maneiras diferentes de aprender. Cada um pode buscar, com o auxílio do professor e das tecnologias, uma maneira como ele se sente mais à vontade para aprender. Ele pode utilizar um blog, ele pode utilizar um YouTube, ele pode utilizar leituras de livros ou de arquivos na internet, ele pode utilizar um aplicativo. Então é uma gama muito grande, né? É uma gama, são vários recursos que podem ser disponibilizados, claro, sempre com a supervisão, com o incentivo, com a mediação de um professor, para que esse aluno resolva problemas, para que esse aluno faça projetos e busque, né, aprendizado e conhecimento. E para isso acontecer, tem que haver, acho que, um alinhamento de várias coisas, né? O papel do professor tem que mudar, não pode haver resistência, tem que haver uma proatividade, tem que haver é, um aluno um aluno com um papel diferente também de deixar de ser um aluno passivo para ser um aluno ativo que busca resposta, né, a, a problemas do cotidiano. Tem que haver um local físico apropriado, né, se repensar esse modelo de sala de aula com todo mundo enfileirado, como diz o professor Valente, um olhando para a nuca do outro, e tem que haver incentivos, né, políticas públicas do governo para munir salas de aula e espaços com rede, com internet, com computadores, e tem também que mudar os currículos, eles devem deixar de ser tão engessados para que possamos aplicar essas metodologias ativas de uma maneira satisfatória, né? Então não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. As pessoas ainda, acho que as instituições ainda aplicam isso de uma maneira muito superficial, porque não tem muito recurso, porque não sabe muito bem como é que faz, porque, né, porque está com medo de toda essa evolução tecnológica e ficamos um pouco estáticos com isso. Enfim, pensando em daqui a 20 anos, né, praticamente em 2040, eu espero que essas metodologias elas estejam mais presentes dentro das salas de aula, sala de aula, no modo de dizer, porque a própria presencialidade talvez não seja tão relevante, talvez não seja tão necessário estar todo dia dentro de uma sala de aula. Talvez possam haver maneiras de lecionar, né, fora da sala de aula, de ter isso já acontece, claro, né, de haver uma consultoria de um professor com um aluno, uma supervisão de um professor à distância, coisas assim, né, mesclar esses ensinos, né, um blended com a distância, com a sala de aula invertida. Eu espero que essas coisas estejam mais presentes dentro das escolas, que o aluno tenha espaços e condições de exercer a sua criatividade, né, em um lugar que não seja tão opressor, que seja um lugar mais livre para pensar, para exercer o conhecimento, para buscar o conhecimento, e a partir de tudo isso que o papel do professor seja a função, né, o fazer do professor seja resgatado como uma coisa muito relevante, o papel da escola também, porque hoje o professor não tem muito respeito e a escola é vista como um lugar onde não se aprende nada, que é perda de tempo. E o despreparo é grande quando sai da escola, e tem que haver uma comunicação entre o que acontece no mundo lá fora e como
como se prepara um aluno para viver em um mundo tão tecnologizado e com tantos problemas sociais. Ele tem que estar preparado e dentro da escola desenvolver, junto com as metodologias ativas, junto com o papel do professor mediando, competências e habilidades que sejam adequadas ao que o mundo exige nesse século XXI. É mais ou menos isso. Muito obrigado.